Olá a todos, eu sou a professora Jeane Anchal de Oliveira, sou docente da Faculdade de Enfermagem do campus de Sinop, da Universidade Federal de Mato Grosso, responsável pela disciplina de Metodologia da Pesquisa. E na aula de hoje nós vamos para a terceira aula da unidade 3 sobre a pesquisa quantitativa e falaremos mais especificamente sobre a coleta de dados nas pesquisas quantitativas. Assim, os objetivos dessa aula de hoje são compreender como é realizada a seleção dos participantes da pesquisa quantitativa, as técnicas de amostragem disponíveis a serem utilizadas para calcular o tamanho da amostra e como esses sujeitos serão selecionados para serem participantes da pesquisa, quais são as fontes de dados possíveis de serem utilizadas em uma abordagem quantitativa e a condução das coletas de dados em uma pesquisa quantitativa. Assim, a seleção dos participantes em uma pesquisa quantitativa, ela precisa levar em consideração a definição do local e da população do estudo, ou seja, os critérios de inclusão e exclusão que vão ser considerados para fazer a seleção desses participantes e os critérios de amostragem, ou seja, qual tipo de técnica de amostragem será utilizada para definir quem serão os participantes a fazerem parte da pesquisa e também para calcular o tamanho de amostra. Os critérios de inclusão, eles vão definir as principais características da população-alvo que deverá ser acessível, que deverá ser selecionada para compor a pesquisa. Então, é importante tomar algumas decisões que, primeiro, possam ser usadas durante o estudo, segundo, possam ser generalizadas para outras populações e, terceiro, caracterizam geográfica e temporalmente a população acessível, envolvendo decisões sobre os objetivos práticos e científicos da pesquisa. Então, os critérios de inclusão, eles vão ser as características que vão definir quais serão os indivíduos que vão compor a sua população. Então, é a partir desses critérios que são definidos, levando em conta o objetivo da pesquisa, levando em conta o problema de pesquisa a ser observado, é que os pesquisadores, no momento em que vão traçar o protocolo de pesquisa, vão definir quais são essas características que vão fazer ser possível a eleição de quais indivíduos vão compor a população ou a amostra da pesquisa. Entre esses critérios, podem ser estabelecidos sexo, idade, se tem ou não algum tipo de afecção, se tem ou não algum tipo de característica específica que vai fazer com que aquele indivíduo seja selecionado para a minha pesquisa. Por exemplo, em uma pesquisa que você queira investigar quais são os trabalhadores qual o perfil de trabalhadores dentro de uma determinada empresa, então você precisa traçar critérios que nos deem possibilidade de identificar quais são esses trabalhadores. Esses trabalhadores são trabalhadores da zona urbana, da zona rural, de qual segmento produtivo esse trabalhador é. Ele é só do sexo feminino, do sexo masculino? Qual a faixa etária desse trabalhador que você quer investigar? É o trabalhador que está ativo? É o trabalhador que está aposentado? É o trabalhador que sofreu ou não algum tipo de acidente? É o trabalhador que recebeu ou não algum tipo de capacitação? Então, são critérios que, a depender do objetivo da sua pesquisa, você vai precisar definir para poder compor aí a sua amostra ou a sua população de estudo. Já os critérios de exclusão, embora preencha os critérios de inclusão, também apresenta alguma característica ou manifestação que pode interferir na qualidade dos dados, assim como na interpretação dos resultados. Alguns critérios de exclusão são por considerações éticas, outros pelo menor propensão de determinados pacientes em participarem do estudo
Se o número de exclusões se tornar excessivo, a generalização do estudo para a população geral pode ser comprometida. Então, a gente percebe que os critérios de inclusão e de exclusão, eles estão interligados, sendo possível a gente dizer que esses critérios de inclusão são requisitos, né, utilizados pelos pesquisadores para selecionar os seus sujeitos de pesquisa, que serão, então, convidados a participar da pesquisa justamente porque eles possuem aquelas características subjetivas, peculiares, para compor a sua população. Então, já que a gente conseguiu, né, a partir da população elegível, né, eu tenho aqui um total, uma população de trabalhadores, por exemplo, que eu quero investigar, que o meu problema de pesquisa, que a minha pesquisa quer investigar. Dentro dessa população elegível, vamos dizer, por exemplo, professores universitários. Dentro aqui da minha população de professores universitários, eu elenquei alguns critérios de inclusão que vão selecionar quais desses professores eu quero que façam parte do meu estudo. Então, um dos meus critérios de inclusão, por exemplo, pode ser que sejam professores da área das ciências da saúde. Então, desse universo todo de professores dentro de uma universidade pública, esse meu critério de inclusão vai selecionar somente os professores da área da saúde, ou seja, somente os professores da área da enfermagem, da odontologia, da farmácia, da medicina, da psicologia. Então, eu já reduzo a minha população. Então, aqui eu já tenho uma população específica que atende esse meu critério de inclusão. Óbvio que eu posso ter outros critérios de inclusão para poder selecionar mais ainda essa amostra, essa população que eu quero incluir no meu estudo. Agora, se eu possuo aqui dentro do meu grupo de indivíduos selecionados que atenderam os meus critérios de inclusão, podem haver algumas situações em que um indivíduo desse grupo não se encaixe, não atenda, né? Que pode aí trazer alguma dificuldade na minha pesquisa, como por exemplo, eu posso ter um critério de exclusão, ou seja, alguma característica que vai excluir um indivíduo que já foi incluído na minha população, como por exemplo, professores que estejam afastados por licença saúde, professores aposentados. Então, são critérios de exclusão que vão definir dentro da minha população que já foi incluída uma característica que faça com que ele não possa continuar nesse grupo, nessa população. Então, esses são os meus critérios de exclusão. O que a gente vê muito de errado nas pesquisas é que as pessoas consideram critérios de exclusão o contrário ao critério de inclusão. Ou seja, se eu estou selecionando uma população masculina, então como critério de exclusão eu vou colocar aqui ser da população feminina. Não é um critério de exclusão, porque você nem incluiu a população feminina aqui na sua amostra. Então não tem como você excluir, você tem que pensar em critérios de exclusão que você observe que dentro da população que você incluiu tem algumas características que façam com que você precise excluir esse indivíduo, ok? Então, já esses critérios de exclusão, eles são essas características verificadas nos sujeitos que foram selecionados, que impedem esses de participar da pesquisa, por não atenderem os propósitos da pesquisa, por possuírem algum estado de saúde, por exemplo, que façam que eles tenham que deixar de participar da pesquisa. Então, um outro exemplo que eu posso dar para vocês. Uma pesquisa que tenha como, por exemplo, o principal objetivo de identificar em crianças e adolescentes, vamos pensar dessa forma, pela quantidade de açúcar nos sucos, por exemplo, o pesquisador poderá usar como um critério de inclusão, né, crianças e adolescentes entre 10 e 18 anos. E como critério de exclusão nessa pesquisa, né, ele pode pensar que crianças e adolescentes com diabetes ou que possuam alguma sensibilidade alérgica ou alguma intolerância a esses sucos utilizados. Então, vejam que
eles atendem o critério de inclusão, que é ser criança entre 10 e 18 anos, só que dentro desses que forem incluídos, né, eu vou excluir aqueles que sejam intolerantes ao açúcar, aqueles que tenham diabetes. Então, tem alguma característica específica, né, que possa aí ser considerada para que pode vir a atrapalhar a minha pesquisa mais à frente. Então, eu retiro, eu coloco esses critérios de exclusão para tentar fechar o melhor possível a minha população que vai ser investigada. Assim, é preciso ficar atento no momento de descrever esses pontos no projeto de pesquisa e principalmente quando for submeter ele na plataforma Brasil, pois esses aspectos eles vão ser fundamentais para a análise ética e metodológica do seu trabalho. Então, vocês precisam pensar muito bem quais serão esses critérios de inclusão que vão definir a característica dos sujeitos que vocês vão investigar e dentro, depois de incluídos, quais são características possíveis que podem trazer algum prejuízo para a sua pesquisa e você precisa retirar, tá? Aí vocês vão pensar nos critérios de exclusão. Então, não confundam critérios de exclusão como o oposto do critério de inclusão, porque não é isso. Critério de exclusão, você tem que pensar dentro da população que você incluiu, quais são as características que podem trazer alguma dificuldade dentro da sua pesquisa para você pensar nesses critérios de exclusão. E são informações importantes que o Comitê de Ética vai bater em cima e você precisa estar com isso muito bem especificado. Então, depois que vocês definiram quais serão os critérios que vão dar as características para você poder selecionar os sujeitos que vão fazer parte da sua pesquisa, nós vamos para a segunda etapa, que é a etapa da amostragem. Então, o que é a amostragem, né? Trata-se de uma técnica para determinar uma amostra a ser pesquisada, ou seja, uma parte de elementos que serão selecionados de uma população estatística. E para que serve a amostragem, então? Né? Para aferir maior validade aos resultados, uma vez que, a partir dos cálculos estatísticos, é possível garantir uma margem de segurança para a inferência dos resultados obtidos, podendo assim representar a população total. Então, a amostragem nada mais é do que uma técnica de você selecionar um percentual da população que você quer investigar, a fim de você depois poder fazer uma generalização. Ou seja, você vai poder inferir que o que acontece na amostra que você selecionou, ela é representativa o suficiente da população que você está investigando. Então, os resultados que você encontrou nessa amostra, eles podem ser inferidos, ou seja, eles podem ser extrapolados para essa população. Mas para eu poder fazer isso, eu preciso ter uma amostra que seja representativa. Então, quando a gente observa aqui a população, e outra questão em relação à amostra é que se você não tem condições de acessar a população inteira, que é sujeito da sua pesquisa, você precisa utilizar da técnica de amostragem para poder você conseguir acessar uma amostra que seja representativa dessa população. Agora, se você tem condições de acessar toda a população, você não precisa fazer a amostragem, tá? Mas geralmente as populações são muito grandes e aí a gente precisa recorrer a essas técnicas de amostragem para poder selecionar uma amostra que seja representativa da população. Então, observem nesse esquema aqui. Eu tenho essa população, pode ser a população, por exemplo, de professores universitários dentro aqui da cidade de Sinop. E aí eu preciso, na minha pesquisa, uma amostra que seja representativa dessa população. Então, a partir de algumas técnicas de amostragem, eu vou selecionar uma amostra para poder fazer a pesquisa com essa amostra e também poder fazer com que os resultados que eu vou encontrar nessa amostra, eu possa fazer a generalização, eu posso fazer a inferência à população toda. Então, nós temos dois tipos de amostragem, né? Dois ramos da amostragem em estatística, nas pesquisas quantitativas. Nós temos as técnicas de amostragem probabilística
e temos a técnica de amostragem não probabilística. Qual que é a diferença entre as duas? Na amostragem probabilística, nós teremos a questão da aleatorização, ou seja, da randomização. Lembram lá na pesquisa dos ensaios clínicos, nas pesquisas experimentais? Então, quando a gente tem essa questão da aleatorização, nós vamos ter uma amostragem probabilística, ou seja, todos os sujeitos que vão da população têm as mesmas chances de serem incluídos na amostra, de forma aleatória. Então, aí nós temos uma amostragem probabilística. Então, a partir dessas técnicas que utilizam essa questão da aleatorização para a seleção dos sujeitos que vão compor a pesquisa, nós teremos aí uma amostragem probabilística, e nesse tipo de amostragem nós temos como fazer as inferências para a população geral, porque a gente entende que quando a gente utiliza uma amostragem probabilística, como as chances dos sujeitos serem incluídas são as mesmas para todos, a gente vai ter uma amostra mais representativa da população como um todo. E dentro da amostragem probabilística, nós temos a amostragem estratificada, a amostragem aleatória simples, a amostragem por conglomerados e a amostragem sistemática. Já na amostragem não probabilística, nós não teremos essa questão da aleatorização. Nós vamos ter algumas técnicas que vão ser lançadas mão de acordo com as necessidades do pesquisador para o desenvolvimento da pesquisa, porque nem sempre a gente vai ter condições de conhecer todos os indivíduos da população para acessar todos esses e fazer uma listagem para fazer essa aleatorização. Nem sempre a gente tem essas informações. Então, a gente usa de outras técnicas de amostragem não probabilística para conseguir acessar essas informações. A amostragem não probabilística por julgamento, a amostragem não probabilística por conveniência, por cotas ou a amostragem bola de neve, que é aquela que a gente já conversou na pesquisa qualitativa. Trata-se da mesma técnica. Então, a amostragem por conveniência, ela é realizada quando a gente precisa de uma população que seja acessível, uma população que o pesquisador tenha fácil acesso para poder fazer essa seleção da amostra. Então, aqui a gente tem um conjunto de uma população e o pesquisador ele vai tirar uma amostra que esteja mais acessível para ele poder fazer a sua pesquisa. Então, ela é mais simples, ela é mais rápida e barata, porém ela vai apresentar dificuldades na representatividade, porque essa fatia ela pode não representar aqui o total da minha população, que podem ter outras características que essa fatia específica que eu selecionei não consiga representar o todo. Por isso, a gente não utiliza a amostragem não probabilística para fazer inferências à população geral. Mas são técnicas que são úteis, principalmente para pesquisas que são exploratórias, que a gente quer entender melhor o problema. Então, a gente pode utilizar dessa técnica de amostragem por conveniência. Ela pode nos oferecer informações valiosas sobre inúmeras circunstâncias, especialmente quando não existem outras razões fundamentais que vão diferenciar os indivíduos acessíveis, da população total. Então, se você tem uma população que você considera que seja homogênea, então você consegue, a partir de uma amostra por conveniência, conseguir representar de forma adequada aí a população, mas você precisa ter certeza que existe essa homogeneidade da população. E o principal inconveniente é a falta realmente da representatividade, porque isso vai impossibilitar a realização de declarações sobre resultados sem correr o risco porque isso pode trazer alguns resultados distorcidos, Porque em muitos casos essa amostra que você utilizou pode não representar essa população como um todo. Então, quando sua pesquisa for por amostragem por conveniência, você precisa dar muito bem as características dessa população e ter cuidado no momento da interpretação dos seus resultados. A amostragem por julgamento.
é uma outra técnica de amostragem não probabilística, ou seja, não tem uma aleatorização para a escolha dos sujeitos que vão fazer parte da sua pesquisa. Na amostragem por julgamento, a seleção dos elementos da população para compor a amostra depende ao menos em parte do julgamento do pesquisador ou do entrevistador do campo. Ou seja, quem vai definir quais serão os sujeitos escolhidos dentro da população que vão fazer parte da pesquisa será o próprio pesquisador ou os entrevistadores treinados para fazer a realização das entrevistas ou da pesquisa a ser realizada. Ela também pode ser encontrada como a técnica de amostragem intencional. Então, elas são realizadas de acordo com o julgamento do pesquisador. Se for adotado um critério que seja razoável de julgamento, esse tipo de amostragem ela pode ser muito interessante e trazer resultados que são muito favoráveis para a pesquisa. Então, é comum, quando se realiza a amostragem por julgamento, a escolha de experts, ou seja, de profissionais especializados naquela temática, naquela problemática, que vão ajudar a fazer a definição dessas amostragens por julgamento, ou seja, quem serão os indivíduos mais adequados para compor a amostra dentre todos os indivíduos possíveis daquela população. Então, nessa técnica, os elementos eles vão ser aqueles que são mais típicos e representativos daquela população. A abordagem da amostragem por julgamento, ela pode ser muito útil também quando a gente precisa incluir um número de unidades pequenos, ou seja, quando a gente tem uma amostra que é pequena, uma população pequena e a gente tem indivíduos chaves que vão nos trazer realmente características importantes sobre aquele problema de pesquisa que você queira investigar. Outra questão muito usada também quando pensamos em amostragem por julgamento é escolher uma localidade que seja representativa daquela problemática, como por exemplo, se eu quero estudar trabalhadores rurais, então eu posso escolher cidades, que sejam polos dentro do trabalho rural para escolher esses participantes do sujeito. Por exemplo, se eu estou querendo estudar soja, eu posso escolher aqui dentro do estado de Mato Grosso as cidades que são referência na produção de soja. Então, eu posso escolher Sinop, eu posso escolher Sorriso, que são os grandes produtores de soja no estado de Mato Grosso e no Brasil. E aqui dentro fazer a seleção dos indivíduos, para poder compor essa minha amostra. Eu posso escolher indivíduos por julgamento, aí o pesquisador, sendo expert na área, ele pode definir características e por julgamento ir compondo a amostra dos sujeitos que vão fazer parte da pesquisa. Temos também, dentro da amostragem não probabilística, a amostragem por cotas. A amostragem por cotas é um tipo de amostragem onde o pesquisador entrevista um número pré-definido de pessoas em cada uma das categorias. Então, eu tenho uma população, eu já conheço, as características dessa população e eu vou definir cotas específicas de cada segmento da população que eu vou retirar uma amostra de cada uma dessas cotas. Então, se eu tenho aqui dentro por exemplo, do universo da população de professores universitários, dentro da área da saúde, eu posso definir por cotas cada uma desses segmentos profissionais. Então, eu posso ter a cota de professores enfermeiros, eu posso ter a cota de professores psicólogos, eu posso ter a cota de professores médicos, eu posso ter a cota de professores farmacêuticos. Então, eu vou tirar uma amostragem de cada uma dessas cotas. Então, primeiro você vai precisar classificar essa população nessas cotas, em função das propriedades tidas como relevantes relacionadas ao fenômeno, ao problema de pesquisa que você esteja investigando. Depois você vai determinar a proporção da população a ser colocada em cada uma dessas cotas, em cada uma dessas categorias que você já selecionou, que você já dividiu. Depois você vai fixar as cotas para cada entrevistador encarregado de selecionar os elementos da população.
Então, é assim que é feita a amostragem por cotas, tentando representar ao melhor a diversidade daquela população que você está investigando. Então, essa é uma técnica também não probabilística que você pode fazer a amostragem por cotas. E aí você vai definir a proporção, né, de cada um desses indivíduos dentro de cada uma das categorias e vai definir a cota que cada entrevistador vai precisar ou que cada pesquisador vai precisar encontrar de sujeitos para poder realizar a pesquisa, ok? Essa é a amostragem por cotas. E agora nós temos a amostragem probabilística, que é aquela onde todos os sujeitos da população têm as mesmas chances de serem selecionados para compor a população da amostra. E dessa forma nós conseguiremos garantir que os resultados encontrados nessa amostra podem ser extrapolados, podem ser inferidos para a população geral. Então, cada membro da população tem a chance conhecida e igual de ser escolhido para fazer parte da amostragem. Então, primeiro, na amostragem aleatória simples, cada unidade, ou seja, tem a população aqui, cada uma desses sujeitos da população conhecida recebe uma numeração e depois vai ser feito um sorteio aleatório de algum desses sujeitos, né, de algum desses números, até chegar à totalidade das amostras necessárias para compor o tamanho da amostra. E para compor o tamanho da amostra, existem técnicas estatísticas que vão nos dar quais são, né, o mínimo de sujeitos que eu preciso coletar para ter uma amostra representativa da população que eu estou estudando. E para realizar esse sorteio, né, de quem vai fazer parte desses sujeitos podem ser selecionados para fazer parte da amostra, são utilizadas algumas tábuas de números aleatórios, que são constituídas por números apresentados em colunas em páginas consecutivas. Então, eu trouxe aqui um exemplo dessas tábuas que são muito encontradas em livros de estatísticas. Mas também existem vários programas estatísticos, né, que pode ser feito até no Excel, inclusive, essa amostragem aleatória simples, tá? Então, essa é uma técnica muito simples, que é importante, que vai nos dar essa representatividade, né? E a gente consegue inferir, extrapolar os nossos resultados, né, para a população como um todo, porém, nem sempre a gente consegue aplicá-la, porque nem sempre nós vamos ter acesso a todos os indivíduos da população. Nem sempre a gente vai ter uma listagem com todos esses indivíduos da população para poder fazer essa aleatorização. Por exemplo, se eu estou aqui dentro da universidade e estou estudando todos os professores da área da saúde, se eu tenho acesso a uma listagem com o nome de todos os professores de todas as áreas, eu consigo fazer essa aleatorização. Agora, se eu não tenho essa listagem, se eu não tenho a possibilidade de saber quem são todas essas possíveis sujeitos, eu não tenho como fazer essa aleatorização. Então, por isso, às vezes, é difícil de fazer essa amostragem aleatória simples. Mas é uma técnica importante que nos dá essas possibilidades de inferência dentro da população como um todo. Depois, nós temos a amostragem estratificada. Na amostragem estratificada, a população é dividida em grupos mutuamente excludentes, ou seja, se você está num grupo, você não pode estar presente nos outros grupos. Como, por exemplo, algumas características podem ser selecionadas para fazer a diferenciação desses grupos, ou seja, se eu tenho num grupo mulheres com idade de 18 anos, no outro grupo mulheres com idade de 45 anos a mais. Então, aí eu não posso ter mulheres de 18 no grupo de mulheres de 45, ou grupo de homens de 18 e grupo de homens de 45. Então, algumas características vão me ajudar a fazer essas estratificações dessa população. E depois, amostras aleatórias são sorteadas de cada grupo. Então, eu tenho uma população, por exemplo, de professores universitários. Eu posso pegar dentro desses professores universitários e estratificar eles de acordo com o sexo e de acordo com a idade. E aí eu vou
vou compondo esses extratos e dentro de cada um desses extratos eu seleciono, eu numero e faço a amostragem aleatória simples. Então também é uma forma que nos ajuda a representar melhor ainda toda a população que você precisa pesquisar. Amostragem por conglomerados, a população é dividida em grupos mutualmente excludentes, ou seja, também são grupos, se está num grupo não pode estar presente no outro grupo, e o pesquisador sorteia uma amostra de grupos para serem entrevistadas. Então, dentro da amostragem por conglomerados, ela é mais indicada para situações em que é bastante difícil a identificação de seus elementos. Por exemplo, de pesquisas cujo a população seja constituída por todos os habitantes de uma cidade. Então, se você tem uma cidade inteira para compor como sua população, fica difícil de você acessar todas esses indivíduos dessa população. Então, você pode agrupar grupos, conglomerados, e dentro de cada um desses conglomerados você vai fazer a amostragem aleatória simples. Por exemplo, eu posso utilizar como agrupamento, como conglomerados, por exemplo, quarteirões de um bairro, algumas famílias específicas, algumas organizações específicas. Por exemplo, por exemplo, se eu quero fazer a pesquisa com trabalhadores rurais na soja, eu posso, em vez de tentar identificar todos os indivíduos que trabalham com soja dentro do município, eu posso escolher como conglomerados as fazendas, As fazendas de soja podem ser os conglomerados, e aí dentro de cada fazenda eu faço a aleatorização simples de todos os indivíduos daquelas fazendas. Entendem? Então eu vou definir os conglomerados, os agrupados dentro dessa população geral, e desses conglomerados eu vou fazer esse sorteio, essa aleatorização para compor a minha amostra final, ok? Então, pesquisas de inquérito populacional utilizam muito a amostragem por conglomerado. Se você tem uma cidade inteira para fazer uma pesquisa, você pode usar conglomerados, regiões das cidades, sortear quarteirões, Você não vai visitar o bairro inteiro, você define alguns quarteirões, e dentro desses quarteirões vocês vão lá e vão aleatorizar quais serão as casas que vão ser sorteadas para poder compor a pesquisa. Então, dessa forma, a gente consegue realizar a pesquisa com essa amostragem por conglomerados. E o tamanho da amostragem, ele vai ser muito específico com cada uma das pesquisas. E para isso são utilizadas técnicas estatísticas, cálculos estatísticos que vão nos ajudar a compor o tamanho da amostra. Eu não vou entrar nesse ramo, porque isso vocês veem em bioestatística, vocês vão ver também em epidemiologia, que são técnicas, são cálculos amostrais, são fórmulas que vão ajudar vocês a fazer o cálculo do tamanho da amostra. Existem também programas estatísticos que nos ajudam, como o EpiInfo, o EpiInfo Online. Tem lá o cálculo do tamanho da amostra, que você coloca lá qual que é a sua população geral, e aí você coloca qual que é a margem de erro que sua pesquisa vai aceitar, o intervalo de confiança que você precisa ter em relação a população, se não vai ser uma amostragem probabilística. Como você vai fazer a seleção desses sujeitos, você precisa calcular o tamanho da amostra. E para fazer esse cálculo do tamanho da amostra, precisam ser utilizadas técnicas estatísticas para poder fazer esse cálculo, para poder dar a possibilidade do tamanho que essa amostra precisa ter para representar a população. Mas aí vocês precisam de técnicas estatísticas para poder realizar isso, mas também pode ser feito em programas estatísticos que estão disponíveis online. Por exemplo, a gente tem a possibilidade de usar o EpiInfo Online, que é só você colocar lá qual que é o tamanho da sua população, qual que é o erro que você está
assumindo aí na sua pesquisa. Geralmente a gente assume um erro de 5%, você define esses critérios, você define qual que é a frequência do evento que você está investigando. Se você conhece a prevalência do evento, você coloca lá. Se você não conhece a prevalência, usualmente usa-se 50%. Você coloca essas informações e aí vai sair o número mínimo de população que você precisa estudar para poder fazer esse cálculo dessa amostra. Eu vou mostrar aqui para vocês no EPInfo Online como que a gente pode fazer esse cálculo de uma maneira mais fácil e rápida. Só que eu saliento para vocês, isso tem que ser feito de acordo com o objetivo da sua pesquisa, tendo certinho qual que é a população que vai compor, e o ideal é que isso seja feito em conjunto com o estatístico para definir realmente qual é o cálculo do tamanho ideal da amostra para sua pesquisa, se você tem a intenção de fazer uma pesquisa que possa ser inferida para a população geral, ok? Vou só sair para mostrar para vocês o EPInfo, como que a gente pode fazer esse cálculo online. Então, podem vir aqui no Open Menu, vocês vão ser direcionados para esse site, e aqui a gente tem a possibilidade de calcular o tamanho da amostra. Então, aqui do ladinho nós temos aqui o tamanho da amostra, e aí temos aqui a proporção. Então, a gente consegue aqui colocar os dados para poder calcular o tamanho da amostra. Por exemplo, se eu conheço qual que é o tamanho da população que eu pretendo estudar, por exemplo, se eu quero estudar a população rural, de trabalhadores rurais inseridos na soja aqui no município de Sinop, eu tenho que saber qual que é o tamanho dessa população. E aí, informações do IBGE, informações dos órgãos das instâncias governamentais vão me dar esse número total. Vamos supor que dentro aqui do município de Sinop a gente tenha um total de 3.000 trabalhadores rurais. Então, eu coloco aqui a minha população, e aí eu preciso de informações que me deem qual que é essa população. Se eu não sei qual que é a frequência, qual que é a prevalência, né, do que eu quero estudar, por exemplo, se dentro desses trabalhadores rurais eu quero estudar a ocorrência de acidentes de trabalho, eu preciso achar estudos que me dê essa prevalência, né? Informações de relatórios, por exemplo, que me dê essa prevalência. Se eu não tenho essa informação, então eu usualmente uso a prevalência de 50%. Então, a gente já deixa aqui, né, marcado aqui 50%, que quando eu não conheço essa prevalência. E o intervalo de confiança a gente define aqui também. Usualmente a gente usa de 5%, que é o mais utilizado para poder fazer os cálculos do tamanho da amostra. Então, a gente consegue agora aqui de uma maneira bem rápida calcular o tamanho da amostra, tá? Então, vamos aqui calcular, e aqui vai sair para mim o cálculo do tamanho da amostra. Então, considerando uma população finita de 3.000, né, indivíduos, considerando a minha prevalência de 50% e o meu intervalo de confiança de 5%, né, que vai ser um desvio padrão, eu vou ter, levando aqui em consideração o intervalo de confiança, se eu tô pensando no erro de 5%, meu intervalo de confiança vai ter que ser de 95%. Então, o meu tamanho da amostra vai ser de 341 trabalhadores que eu vou precisar entrevistar, que eu vou precisar investigar para poder representar essa população geral. Então, no mínimo, eu tenho que entrevistar 341 trabalhadores, tá? E aí, o intervalo de confiança vai depender aí do erro que você vai assumir aí na sua pesquisa, tá? Então, usualmente a gente usa o intervalo de confiança de 95% e o erro de 5%, ok? Então, assim é uma maneira que vocês podem fazer o cálculo do tamanho da amostra. Mas saliento a vocês, o ideal é buscar um estatístico, buscar um professor que ajude, que tenha domínio sobre o cálculo do tamanho da amostra para a gente fazer um cálculo preciso. Porque errando no cálculo do tamanho da amostra,
isso inviabiliza todo o seu trabalho, tá ok? Agora nós vamos definir quais são as fontes de dados. O que nós vamos utilizar para realmente coletar os dados que a gente precisa investigar. Então, existem algumas possibilidades, né? Nós podemos utilizar questionários, nós podemos utilizar entrevistas, nós podemos utilizar formulários e nós precisamos sempre realizar um teste piloto de cada uma dessas técnicas, né, dessas fontes de dados possíveis, para a gente ter a validade dessa fonte de dados, da forma como a gente vai adquirir essas informações para a realização da nossa pesquisa. Os questionários, então, são um conjunto de questões que são respondidas por escrito pelo pesquisado. Então, o questionário, né, são questões que vão ser respondidas pelo próprio pesquisado. Ou seja, você, como pesquisador, monta um questionário, entrega esse questionário pro pesquisado e ele que vai responder as perguntas de interesse da sua pesquisa. Então, para a coleta de dados de levantamento, são utilizadas essas técnicas de interrogação, que são o questionário, a entrevista, o formulário. Então, por questionário, a gente vai entender que é esse conjunto de questões que são respondidas pelo pesquisado. A gente precisa pensar que os questionários, né, que essas formas, essas técnicas de interrogação, por se basearem em informações que são proporcionadas pelos sujeitos da pesquisa, eles podem apresentar algumas limitações, principalmente em relação a relações sociais mais amplas, principalmente em variáveis que também sejam de natureza institucional. Então, essas técnicas elas vão se mostrar bastante úteis para a obtenção de informações, principalmente acerca do que a pessoa sabe, do que ela crê, do que ela espera, do que ela sente, do que ela deseja, do que ela pretende ou não fazer, de como ela fez ou não alguma determinada ação e as suas explicações e razões por tê-las feitos. Então, são fontes de informação que vão nos poder responder a esses questionamentos. Então, por isso ela é bastante utilizada, porém, como são questões que o pesquisado vai responder a partir da sua ótica e da sua vivência, a gente precisa ter alguns cuidados para a realização destes questionários, para que eles realmente nos tragam as informações que vão nos dar condições de avaliar aquele fenômeno, aquela questão de pesquisa que você está tentando responder. Então, por isso, a gente precisa considerar algumas regras para a elaboração desses questionários. Então, as questões elas devem ser preferencialmente fechadas, mas com alternativas suficientemente exaustivas para abrigar a ampla gama de respostas possíveis. Então, quando a gente utiliza questionários fechados, a gente tem que dar essas opções no maior número de opções possíveis que realmente dê conta de todas as possíveis variabilidades existentes em relação àquela questão, àquela pergunta. Então, a gente não pode só fazer um questionário muito fechado e só sim e não. A gente precisa pensar em possibilidades para a gente conseguir realmente abarcar o maior número de características e de possíveis respostas em relação àquela questão. Devem ser incluídas apenas as perguntas relacionadas ao problema proposto, ou seja, tem que ser perguntas diretamente relacionadas ao meu problema de pesquisa. Não devem ser incluídas perguntas cujas respostas podem ser obtidas de forma mais precisa por outros procedimentos. Então, a gente precisa pensar certinho nas questões que vão ser mais adequadas para serem abordadas a partir de um questionário. Devem levar em conta as implicações da pergunta com os procedimentos de tabulação e análise dos dados. Ou seja, a gente tem que pensar muito bem a forma como a gente vai fazer essa pergunta, porque a depender da forma como a gente põe aí as possibilidades de resposta, isso depois pode nos atrapalhar lá no momento da análise. Então, a gente tem que tentar buscar perguntas com respostas mais brutas possíveis. Ou seja, se eu estou, por exemplo, perguntando sobre idade, é muito mais interessante que a gente pergunte
a data de nascimento e a idade em anos do que você já classificar uma faixa etária. Porque depois, lá na análise, se você coleta os dados a partir da faixa etária, você não consegue trabalhar os dados de maneira diferente. Agora, se você coleta o dado em anos, você consegue depois fazer a classificação em faixa etária. Então, a gente precisa buscar os dados, as respostas mais brutas possíveis para a gente depois poder trabalhar na análise dessas categorizações. Se a gente engessa muito aqui na resposta, já no questionário, depois a gente não vai ter muita margem para poder trabalhar esses dados. Então, a gente tem que pensar muito bem aqui a forma dessas perguntas e das respostas fechadas para a gente depois não ter dificuldade no momento da análise. Devem ser evitadas perguntas que penetrem na intimidade das pessoas. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não causar constrangimento aí no momento das respostas dos sujeitos. As perguntas devem ser formuladas de maneira clara, concreta e precisa. Então, por isso é importante depois a realização de testes pilotos para a gente saber se as nossas perguntas elas estão claras o suficiente, né, precisas o suficiente para população, para os sujeitos que a gente pretende investigar. Então, depender aí do perfil do sujeito, você tem que utilizar um tipo de fala, de escrita específica. Então, por isso, os testes pilotos vão nos ajudar para a gente conseguir realmente traduzir aqui de forma clara bem o que você está perguntando. Deve-se levar em consideração o sistema de referência do entrevistado, bem como seu nível de informação. Então, o que eu acabei de dizer para vocês. A pergunta deve possibilitar uma única interpretação. Então, perguntas mal formuladas, perguntas que possam levar o investigado, o sujeito, a ter outras interpretações, pode dificultar aí depois as suas análises. Então, você precisa saber muito bem a forma de descrever e de representar essa pergunta para não dar possíveis doabilidades, né? Possíveis outras formas de interpretação em relação à pergunta. A pergunta não deve sugerir respostas, ou seja, a gente não deve induzir a respostas a partir de uma pergunta, né? As perguntas devem referir-se a uma única ideia de cada vez, ou seja, evitar colocar várias ideias, né, várias possíveis respostas dentro de uma única pergunta. Uma pergunta para cada resposta. O número de perguntas deve ser limitado. Então, a gente tem que pensar, quando for construir um instrumento, que esse instrumento não seja muito longo, porque ao decorrer do preenchimento do questionário, o sujeito ele pode não perder o interesse em não responder todo o seu questionário, e aí você vai perder vários sujeitos por conta de questionários incompletos. Então, a gente tem que fazer os questionários mais enxutos possíveis, porém que deem conta de todas as perguntas que a gente precisa para responder a nossa questão de pesquisa. O questionário deve ser iniciado com perguntas mais simples e finalizados com as perguntas mais complexas. As perguntas devem ser dispersadas sempre que houver possibilidade de contágio. A gente tem que pensar na sequência das perguntas para uma pergunta não induzir a resposta da. Então, tomar cuidado aí com a forma como as perguntas são formuladas para não induzir ou para não causar algum tipo de constrangimento com os sujeitos. Deve ser evitada a inclusão de palavras estereotipadas, como a menção à personalidade de destaque, que podem influenciar as respostas tanto em sentido positivo quanto em sentido negativo. Então, tomar cuidado com as palavras, né, com os termos que vão ser utilizados, para a gente não causar nenhuma propensão para as respostas adquiridas a partir da pergunta. Cuidados especiais devem ser tomados em relação à apresentação gráfica do questionário, tendo em vista facilitar o seu preenchimento. Então, o layout do questionário também é importante. Letras muito pequenas, muito juntinhos. Então, a gente tem que tomar cuidado também com o layout para também ser mais atrativo, de fácil preenchimento, para o sujeito realmente poder realizar o preenchimento. Porque lembrando aqui, o sujeito sozinho que vai preencher o questionário.
Então, precisa estar mais claro possível, mais fácil possível, mais inteligível possível o seu questionário, para você não perder muito questionário. Se seu questionário estiver mal elaborado, mal feito, né, com uma sequência não muito legal, com perguntas que vão causar constrangimento, a chance do entrevistado, né, do sujeito não responder o teu questionário é muito grande. Aí você vai perder um grande número de sujeitos dentro da tua pesquisa. O questionário deve conter uma introdução que informe acerca da entidade patrocinadora, das razões que determinaram a realização da pesquisa e da importância das respostas para atingir seus objetivos. Então, a gente precisa dar essa introduçãozinha explicando os objetivos da pesquisa, para que ela está sendo realizada, como essa pesquisa pode ajudar ao sujeito e à população em questão. Então, todas aquelas introduções que a gente precisa dar em relação ao porquê a pesquisa está sendo realizada, para o sujeito também ser motivado a responder a tua pesquisa. O questionário deve conter instruções acerca do correto preenchimento das questões, preferencialmente com caracteres gráficos diferenciados. Então, tem que ser o mais fácil possível para que os sujeitos realmente façam preenchimento e respondam a todas as questões do seu questionário. Então, quando a gente trabalha com questionários, a gente precisa tomar muito cuidado, ser muito precioso e detalhista na realização dos questionários, para a gente não perder muitos dados e muitos sujeitos por questionários mal respondidos. E aí a gente vai ter maior dificuldade na tabulação desses dados e perder muitas informações. Mas ele facilita, porque se você vai, por exemplo, num determinado local, deixa vários questionários, depois volta para recolher, é muito mais fácil do que você fazer a entrevista, do que você fazer o formulário, né, junto com os sujeitos. A segunda possibilidade que a gente tem são as entrevistas. Então, as entrevistas são técnicas que envolvem duas pessoas numa situação face a face e em que uma delas formula questões e a outra responde. Então, a entrevista ela é aplicável a um número maior de pessoas, inclusive aquelas que não sabem ler e escrever. Então, aqui eu consigo acessar uma população que seja mais vulnerabilizada, né? Que se eu entregasse o questionário para elas, elas não dariam conta de responder. Então, a partir de uma entrevista, a gente consegue coletar os dados com essas populações. Possibilita o auxílio ao entrevistado com dificuldade para responder, bem como a análise do seu comportamento não verbal. Então, além da gente ter acesso às respostas, o pesquisador, né, e a sua equipe treinada, ela pode fazer essa leitura do comportamento não verbal, que pode nos dar vários outros subsídios durante a realização da pesquisa. Então, é fácil verificar como, entre outras técnicas de interrogação, a entrevista é a que apresenta maior flexibilidade. Tanto é que pode assumir mais diversas formas, né? Então, as mais diversas formas podem ser realizadas a partir das entrevistas. E as entrevistas, né, elas podem ser conduzidas de maneira informal, de maneira focalizada, parcialmente estruturada ou totalmente estruturada. Na entrevista informal, uma conversa vai se realizando aí a coleta dos dados. Já a entrevista focalizada, um conjunto de questões, de perguntas que vão ser respondidas, e durante essa conversa vai havendo aí essas respostas a essas questões. E temos a parcialmente estruturada, quando é guiada por uma relação de pontos de interesse que o entrevistador vai explorando ao longo do seu curso, né, ao longo da realização dessa entrevista estruturada. E temos a totalmente estruturada, quando se envolve a relação fixa de perguntas. Então, aqui vai ser conduzida a partir de um formulário, onde o entrevistador vai fazer perguntas e o entrevistado vai responder a essas perguntas, ok? Então, essas são possíveis formas de condução, mas dentro da pesquisa quantitativa a mais utilizada é a totalmente estruturada, ou seja, né, a partir de escalas, a partir de formulários já previamente pensados, né, pode-se fazer as entrevistas com principalmente essas populações mais vulnerabilizadas, que não vão ter acesso, né, que não conseguem
ler e interpretar os questionários, o pesquisador vai fazer esse intercâmbio para poder conseguir acessar essas informações junto com a população que ele precisa investigar. Cuidado na formulação dessas perguntas também é importante para que a gente consiga realmente atingir a meta da pesquisa que você está conduzindo. E algumas dicas para elaborar as perguntas de uma entrevista. Então, essas perguntas geralmente elas precisam ser diretas, as respostas devem ser formuladas previamente ou devem ser livres, e você que vai definir, né, se dentro das respostas você vai ter respostas livres, né, ou respostas fechadas, mas dentro da pesquisa quantitativa geralmente a gente trabalha com respostas fechadas, com questionários fechados. Os aspectos a que se referem as perguntas são realmente importantes? Você está realmente fazendo perguntas que têm a ver com o que você pretende pesquisar? Com os seus objetivos de pesquisa? As pessoas possuem conhecimento suficiente para responder às suas perguntas? O critério de inclusão das pessoas que você está investigando, realmente eles dão conta dos seus objetivos de pesquisa? Aquela população que você está realizando as perguntas vão dar conta de responder o que você pretende investigar? As perguntas não estão sugerindo respostas, então a gente não pode, dentro de uma pergunta, já dar uma indicação de uma possível resposta. E isso principalmente durante a realização das perguntas, o entrevistador tem que tomar cuidado na sua postura para não induzir as respostas. As perguntas não estão sendo elaboradas de forma a sugerir respostas num contexto demasiadamente pessoal. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. As perguntas não podem provocar resistências, antagonismos ou ressentimentos. Então, tomar cuidado com possíveis constrangimentos. As palavras empregadas apresentam significação clara e precisa. Então, a gente precisa ser claro e preciso, mas sem fazer nenhum tipo de enviesamento, né? Nenhum tipo de condução nessas respostas. As perguntas não orientam as respostas em determinadas direções. As perguntas não estão ordenadas de maneira tal que os pesquisadores sejam obrigados a grandes esforços mentais. Os pesquisados sejam obrigados a grandes esforços mentais. Então, a gente tem que tomar cuidado com todo o layout, né? E o segmento das perguntas que vão ser realizadas, para a gente tomar cuidado em não direcionar as respostas e não apresentar perguntas que o pesquisado não consiga compreender, e não causar constrangimento no momento da tomada de respostas. Então, a gente precisa estar muito atento à amplitude das respostas, se realmente as perguntas estão direcionadas o suficiente para responder às suas necessidades da pesquisa. Então, alguns cuidados que a gente precisa ter durante a condução das pesquisas, né? Cuidados na escolha dos entrevistadores. Então, se você for o entrevistador, você tem que tomar cuidado com a sua conduta. Se você vai precisar de uma equipe para fazer essas entrevistas, o pesquisador responsável vai precisar treinar essa equipe em relação à sua postura, em relação ao não direcionamento das respostas, em relação ao não constrangimento, em relação ao respeito com o pesquisado, né? Uma técnica interessante que pode ajudar é o role playing, né? O jogo de papéis, ou seja, no treinamento, esses possíveis entrevistadores vão ser entrevistados entre eles, e aí a gente consegue treinar melhor, né, o desenvolvimento desses entrevistadores no momento da coleta de dados. Então, isso é um importante passo que precisa ser considerado para poder qualificar e validar aí a tua pesquisa e a tua coleta de dados. E tudo isso precisa estar explicado, precisa estar detalhado no projeto de pesquisa, tá? Todas as informações, quem são os entrevistadores, se teve treinamento desses entrevistadores, se teve teste piloto dessas questões, como essas questões foram elaboradas, né? Se foi feita uma revisão de literatura para poder definir quais são as variáveis que vão ser
utilizadas para fazer as perguntas, tudo isso tem que estar especificado dentro do projeto de pesquisa na parte da metodologia, né? Na parte da descrição do método da pesquisa. Os formulários também, né, é uma outra técnica de coleta de dados, né, de fontes de informações, e ela tá entre aí a entrevista e o questionário, porque, né, é uma técnica de dados em que o pesquisador formula questões previamente elaboradas e anota as respostas. Então, aqui a diferença é que o formulário ele vai ser empregado a partir de uma entrevista, né? Então, por isso que ela está ali no meio termo entre a entrevista e entre o questionário. A partir de um questionário, você vai fazer a entrevista e acessar essas informações. Então, o formulário torna-se uma das mais práticas e eficientes técnicas de coleta de dados, por ser aplicável ao mais diversos segmentos da população e por possibilitar a obtenção de dados facilmente tabuláveis e quantificáveis. O formulário constitui hoje a técnica mais utilizada nas pesquisas de opinião e de mercado. Então, o formulário é uma possibilidade interessante para a realização das coletas de dados em pesquisas quantitativas, e são as mais utilizadas. E o teste piloto, né, é importante ser realizado, porque é a partir do teste piloto que a gente vai garantir algumas especificações que vão dar qualidade e validade para o nosso questionário, para o nosso formulário ou para a nossa entrevista. Então, no teste piloto, a gente vai observar a clareza e a precisão dos termos, se realmente todas as perguntas estão claras o suficiente, se elas medem de forma clara e específica o que você pretende mensurar, pensando que a gente está falando de pesquisa quantitativa, onde a gente mensura características, então a gente precisa saber se essas perguntas estão dando conta de mensurar de forma adequada essas características, né? Vamos observar a quantidade de perguntas justamente para conseguir um melhor preenchimento dessas perguntas, uma melhor resposta dessas perguntas, mesmo numa entrevista com o formulário. Se tem muitas perguntas, o pesquisado, né, o sujeito, ele pode, né, ir perdendo a atenção e a motivação, e isso pode prejudicar nas respostas, né? A forma como essas perguntas vão ser realizadas, a ordem das perguntas também. No teste piloto a gente pode definir essa ordem. Muitas vezes uma pergunta, se vem antes ou depois, vai fazer total diferença, né? Se tem ou não perguntas que podem estar faltando, que podem fazer falta, né? Que você, no momento da realização e da construção do questionário, você não se atentou no momento da entrevista com os sujeitos, você pode perceber que essa pergunta pode fazer falta, ou você pode perceber que tem perguntas que estão sobrando ali, que não vão trazer informações muito relevantes. Então, por isso, a realização do teste piloto é importante, e a questão da introdução, né, que é aquelas informações básicas em relação à pesquisa que você precisa informar, e no teste piloto a gente consegue arredondar melhor todas essas informações. Então, o teste piloto é importantíssimo de ser realizado, e ele precisa ser feito mais ou menos com até, no mínimo, 10 até 20 indivíduos, para a gente conseguir fechar de maneira arredondada esses formulários, esses questionários para a realização da nossa pesquisa. Essas eram as principais questões em relação às técnicas de coleta de dados. Obviamente que, a depender aí do tipo de pesquisa que você vai realizar, você vai utilizar outras fontes de informação, seja, por exemplo, se for uma pesquisa experimental, você pode utilizar fontes de informação a partir de dados, coleta de dados biológicos, por exemplo, né, exames, por exemplo. Você pode trabalhar com uma pesquisa com fontes de dados documentais, como prontuários de pacientes. Então, aí tem uma série de possíveis fontes de informações, mas as mais utilizadas são os questionários, entrevistas e os formulários. A referência utilizada para a construção dessa aula foi o Medron e o Gil. Então, eu vou deixar para vocês disponível no AVA um artigo falando um pouco mais sobre esses tipos de técnicas de amostragem,
e vou deixar também uma leitura complementar sobre essas técnicas de coleta de dados em pesquisa quantitativa. Em relação a essa aula, era isso que a gente tinha para conversar. Um grande abraço a todos e até mais. Relembrando que, da mesma forma como foi no módulo da pesquisa qualitativa, nós vamos ter uma atividade avaliativa só na próxima aula de análise dos dados quantitativos. E aí, então, nós vamos ter uma atividade considerando essas duas últimas aulas. A aula de hoje de coleta de dados e a aula de análise de dados, vocês vão fazer uma única atividade, conforme foi na unidade de pesquisa qualitativa. Então, era isso. Um grande abraço e tudo de bom para vocês.